Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Henrique, sou aluno do curso de Licenciatura em História da Uninter, aqui do Polo de Caculé, com o RU 2402161. Estou aqui fazendo um estágio supervisionado no modelo extensão do ensino médio e venho com um tema sobre o segundo reinado. Acho que é um tema muito importante, um tema que deve ser discutido, isso porque também é um tema que é recorrente nas provas do Enem. E como a temática desses vídeos que nós vamos fazer tem a ver com se preparar para o Enem, escolher um tema em específico, no caso este, para a gente poder dialogar a fim de que a gente tenha um conhecimento melhor sobre o assunto, para que a gente possa abordar e discutir, não é, sobre possíveis questões ou problemáticas que possam vir a cair neste exame. É muito importante para a gente ingressar, né, para as pessoas ingressarem no curso superior no nosso país. Então, espero que gostem da aula. A gente vai dividir aqui em alguns tópicos. Vamos trabalhar os temas da melhor maneira possível, de forma resumida também, é claro. E teremos aqui a possibilidade de também de ver algumas questões no fim dessas aulas, né, desses diálogos, para a gente poder juntos resolvê-las, a fim de que a gente possa ter um conhecimento teórico e também a prática para ver como o assunto é tratado nas provas do Enem, tá bom? Espero que gostem do conteúdo e que possam também tirar suas dúvidas, algumas curiosidades e que possam também ter uma melhor compreensão do assunto a respeito também deste período que foi muito importante para a história do nosso país. Então, pessoal, como eu havia falado anteriormente, sou estágio supervisionado do ensino médio no modelo extensão. O meu nome está aí abaixo, Henrique Corrêa Lima, juntamente com o meu RU 2402161, que demonstra que eu sou aluno do curso de História da Uninter, certo? E, como foi dito, nós vamos tratar aqui sobre o segundo reinado, um período muito importante da nossa história, que iniciou em 1840 e encerrou-se em 1889, marcado por muitas transformações, muitos conflitos e muitos acontecimentos significativos para a nossa história, certo? Então, antes de começarmos a falar sobre o segundo reinado de fato, gostaria de ressaltar aqui alguns pontos importantes que antecederam a este momento, num contexto aqui histórico anterior a este momento, que também é bem importante destacar. Então, anterior ao reinado de Dom Pedro II, né, teve o reinado de Dom Pedro I. Logo depois da independência, Dom Pedro I se torna imperador do Brasil e o seu reinado foi marcado por diversas crises e tensões também, né, muitas insatisfações da população e por conta dessas tensões e crises, não foi muito bem visto, né, especialmente ali no final de seu reinado. Ele também tem que sair do país para resolver questões em Portugal, questões políticas em Portugal, né, relacionadas ao trono português. Então, por conta disso, ele abdica do trono e deixa o trono livre para o seu filho, que até então era uma criança, Dom Pedro II, aproximadamente 5 anos de vida, né, 5 anos de idade. E por conta de Dom Pedro II ser ainda criança e não ter a maioridade, não ter atingido a maioridade, o país passou por um período de governo chamado de período regencial, em que foi tirado o poder moderador, o poder de autoridade do imperador, dado mais autonomia às províncias, e o país foi governado por regentes, certo? Nesses regentes que dominaram o país nesse período, haviam pessoas do grupo de conservadores, que nós vamos falar mais à frente um pouco mais, e de um grupo chamado Grupo dos Liberais. E eles brigavam entre si para terem, né, a autoridade sobre o império. E essa briga era uma briga muito tensa e muito ferrenha. Haviam fraudes em eleições, haviam também conflitos e brigas tremendas entre eles. Somado a essa situação, essa crise política, o país também passava por revoltas e rebeliões
civis, né? No caso, revoltas como a Balaiada, a Sabinada, a Revolta dos Males, a Guerra dos Cabanos e a Guerra dos Farrapos, entre as principais revoltas que ocorreram. Essas revoltas trouxeram uma situação de crise e tensão também territorial no país, né? Visto que essas revoltas traziam uma certa ameaça de uma possível fragmentação do território do Império Brasileiro, certo? Então o país estava passando nesse período por crises políticas, entre embates políticos entre esses dois poderes, os liberais e os conservadores, e além disso, tensões também ali de território, de possíveis fragmentações do território brasileiro, certo? Então, diante dessa situação toda de tensões e problemas, os líderes políticos daquele período, especialmente ali os liberais, eles viram como medida, como solução para resolver essas tensões, essas crises, essas rebeliões, esses problemas que o país estava passando, a antecipar a posse, né, de Dom Pedro II como imperador. Mas como eles poderiam fazer isso, sendo que o menino naquele período ainda só tinha cerca de 13 anos de idade? Ele teria que esperar ainda mais 5 anos para poder se tornar imperador, até atingir os 18 anos de idade. Então, eles têm uma ideia, não é? Eles lançam um projeto de lei ali para antecipar a posse do imperador Dom Pedro II, que foi conhecido como golpe da maioridade, ou seja, antes dele atingir a sua maioridade, ele acaba já assumindo o trono, ainda jovem, ainda um adolescente, né, seus 13 anos de idade, e acaba que assim, nesse período, em 1840, ele começa o segundo reinado do Império Brasileiro, certo? A partir de então, nós vamos ver durante esse período, né, um longo período, Dom Pedro ele começa a reinar de 1840 a 1889, ou seja, 49 anos, um período muito longo, o maior período em que alguém reinou ou governou a história do nosso país. E esse período ele foi dividido aqui, né, a gente vai dividir esse período em três fases, né, três etapas aí, assim, por assim dizer, que o governo de Dom Pedro esteve, né? Um período de consolidação, foi de 1840 a 1850, é um período que ele vai ali tomar suas medidas para poder se consolidar, ele vai tomar medidas para poder resolver as tensões políticas, resolver as rebeliões, né, que ocorreram no país e trazer uma estabilidade, certo? O período do auge, né, o auge do segundo reinado, é de 1850 a 1865, mais ou menos ali. É um período de estabilidade em que ele já conseguiu se estabilizar, se consolidar. O poder do imperador se torna amplo, se torna evidente, reconhecido e respeitado, certo? Ele consegue articular melhor ali as questões políticas nesse período. Então é o período do seu auge. E o período do declínio é um período ali de 1865 a 1889, marcado ali por uma crise econômica advinda de um conflito muito importante que ocorreu na história do nosso país e da América também, certo? E também nesse período surgem, devido a essas questões, essas crises, contestações contra a posição do imperador, né? Contra o regime, então, monárquico, né, imperial que existia no país também, certo? Bom, então, é o segundo reinado, aqui nós colocamos alguns pontos que nós vamos trabalhar neste curso, que ocorreram nesse momento, nesse período da história, certo? Nesse período ocorreu uma consolidação do Brasil como nação, ou como eu fui falado anteriormente, as revoltas que ocorreram no país trouxeram a ameaça de uma possível fragmentação do nosso território. Então, aqui é trabalhado a ideia, né, do Brasil como nação, a construção da identidade brasileira, uma origem brasileira e uma característica, né,
do Brasil como nação mesmo, como um povo, porque até então não tinha essa ideia muito fixa e evidente de que todo o território compunha uma única nação, um único povo, com as mesmas características, singularidades, enfim, certo? Nesse período, então, vai se desenvolver uma imagem, uma identidade cultural brasileira para trazer essa noção de nação, de pertencimento a uma nação, à pátria, que é o Brasil. Também, esse período é caracterizado também por uma monarquia parlamentarista, mas uma monarquia parlamentarista diferente da adotada, por exemplo, no governo britânico. Nós vamos entender o porquê disso nesse curso também. E é caracterizado também por um embate aí entre os liberais e conservadores, como foi falado anteriormente, eles vão se estender durante esse período do segundo reinado, também por uma economia cafeeira, não é? Assim, uma hegemonia da cafeicultura no país, que foi muito importante para o desenvolvimento econômico do nosso país nesse período, nossa nação. Também houve um surto industrial. Também temos um destaque para o grande conflito que ocorreu na história do nosso país aqui, que foi a Guerra do Paraguai, não é? Um conflito muito importante, um dos grandes conflitos da história da América, certo? E também algo muito importante para a nossa história, que foi a abolição da escravidão, ok? Então nós vamos tratar sobre esses assuntos e vamos discorrer um pouco sobre cada um deles aqui ao longo do curso, a fim de esclarecer algumas questões também e contribuir, para a compreensão desses temas e da relação desses temas com o Dom Pedro II, com o segundo reinado, com as questões, ideologias e pensamentos que estavam em voga naquela época, que trouxeram essas transformações nesse período e também que culminaram com o fim do período imperial no país e o início da república, ok? Então, voltando a falar dos liberais e conservadores, como foi dito anteriormente, os liberais e conservadores são dois grupos políticos que se desenvolveram no período regencial e no segundo reinado e que se alternaram no poder, sob, é claro, a autoridade do imperador, certo? Os conservadores foram chamados de Saquarema ou regressistas. Isso porque eles defendiam a centralização do poder e eram a favor do Senado vitalício, mantinham do jeito que estava. Ou seja, já os liberais, chamados de Luzias, eles eram progressistas, defendiam a descentralização do poder, e mais autonomia às províncias, e defendiam também o fim do Senado vitalício, eram contra o Senado vitalício, certo? Quem eram eles? Os conservadores eram os grandes comerciantes, os grandes fazendeiros de lavouras de exportação, enquanto que os liberais eram formados por profissionais liberais urbanos e agricultores ligados ao mercado interno. Então percebam que eles eram pessoas com um poder aquisitivo, não é? É claro que os conservadores eram os grandes fazendeiros, mas eram comerciantes, eram fazendeiros, eram pessoas com uma certa importância e relevância política e econômica no país, ok? Apesar de terem essas diferenças, havia muitos pontos em comum entre eles. Um deles aqui é que, inicialmente, eles eram a favor ainda da escravidão, certo? Eles tinham seus escravos, então não tinham, em certo sentido assim, muita diferença. Eles defendiam, no caso liberais, autonomia e fim do Senado vitalício, mas não eram contra a escravidão, certo? Então, Dom Pedro II, ele chega ao poder e vê diante de si, um problema para se resolver, que é esse conflito entre esses dois grupos políticos que haviam no Império naquele momento. E qual é a solução que ele tem para poder
resolver esse problema e trazer uma certa paz, uma certa conciliação entre esses dois grupos. Ele então instaura no país o chamado parlamentarismo às avessas, ok? Então, o que era isso? O parlamentarismo às avessas era basicamente o seguinte: no parlamentarismo normal, o rei não tinha muita autoridade, não é? Quem decidia as coisas era o parlamento, o primeiro-ministro tinha sua importância, e o rei mais ou menos como se fosse de fachada ali, mas quem decidia tudo, na verdade, era o primeiro-ministro. Já no Brasil, o parlamentarismo ocorria ao contrário, era o rei, o imperador, que tinha o poder moderador, né, para decidir, tomar as decisões finais, e o primeiro-ministro é só apenas um cargo aparentemente de aparência, certo? Então, assim, ele, o Dom Pedro, escolhia o presidente do conselho, né, dos ministros, e o presidente, então, escolhia os outros demais ministros que comporiam o conselho que organizaria as eleições. E assim ele alternava a presidência, né, o poder dos ministros do conselho entre esses dois grupos políticos, a fim de uma hora ser liderada pelos liberais, uma hora, um período, ser liderado pelos conservadores. Então, durante o período do segundo reinado, foi feita essa alternância entre eles. Mas no final, quem decidia tudo era o imperador, porque se ele decidisse que algo estava errado, não estava de seu agrado, e ele quisesse fechar tudo, né, fechar o Congresso e fazer novas eleições, ele assim o faria, né, fechar o conselho, aliás. Então, na verdade, quem controlava tudo ali era o imperador, com seu poder moderador que ele exerceu bastante durante esse período. E não é à toa, né, que temos uma charge aqui bem significativa a respeito disso, em que vemos o Dom Pedro II, né, como segurando ali num guindaste, num cabo, um que representaria o liberal e o outro representando os conservadores, em que ele controla eles e os conduz, né, a rodarem conforme as suas vontades. Então, nesse período, ele soube articular a fim de trazer um certo momento de paz entre esses dois poderes, esses dois grupos, e conseguir articular com eles a fim de trazer estabilidade para o seu governo, certo? Durante um certo tempo, como nós vimos anteriormente, vai ter um momento que esse apoio e essa estabilidade vai acabar, mas durante muito tempo houve estabilidade por conta dessa atitude, dessa medida feita por Dom Pedro II, certo? Porém, como foi dito, os dois grupos eles tinham muitas coisas em comum entre si, apesar das diferenças. Daí um ditado, né, uma frase aqui, que dizia que nada mais conservador que um liberal no poder, ou seja, não havia muita diferença entre eles. E no final também, é claro que não havia, né, porque quem tomava a decisão de tudo era Dom Pedro II, então independente de quem estivesse lá, no final era a sua decisão que valia, certo? Então, resolvida a questão política, né, Dom Pedro também teve diante de si resolver as questões das revoltas que ocorreram no país durante esse período. E essas revoltas, ele toma ali umas medidas, umas atitudes para tentar contê-las, para tentar combatê-las, não é? No caso, uma das revoltas que durou durante muito tempo a Guerra Farroupilha, a Guerra de Farrapos, em que ele tem ali o apoio, né, do Duque de Caxias, e ele consegue conter essa situação. Então, felizmente, durante o seu período não há muitos conflitos, apesar de que há, sim, conflitos internos, porém ele consegue contê-los muito bem devido às suas medidas, suas atitudes, ali, suas decisões que conseguem trazer um certo momento de estabilidade para esse período, certo? Além dessa situação, nós temos a questão econômica, como foi falado. Como foi dito, ainda no período do segundo reinado, a mão de obra era escrava, ou seja, havia o tráfico negreiro, né? No país havia compra de escravos vindo de fora, e
o país trabalhava e vivia através da agroexportação, mas mantida por mão de obra escrava. E como eu disse anteriormente, é um produto, né, que trouxe grande, grande riqueza e alavancou a economia brasileira no período foi o café. Aqui nós temos meio que um pódiozinho, né, representando a importância do café em detrimento dos outros dois produtos mais importantes daquele período, que também foi o açúcar e o algodão. Porém, vale destacar também a importância da borracha, do cacau e do fumo nesse período, que foram outros produtos que tiveram grande relevância também. Isso mostra que, apesar do café ser o produto mais importante nesse período, ele não era o único, ou seja, a economia brasileira não foi sustentada somente pelo café. É claro que a maior parte do dinheiro que vinha para o Brasil vinha do café, porém não somente dele. Do lado nós temos aqui uma imagem, né, com um mapa do Brasil e algumas cores aqui mostrando a distribuição dos produtos que eram exportados e que traziam certo valor, né, é, capital para o nosso país, certo? E aqui nós percebemos várias cores diferentes, demonstrando que não era só um único produto que o Brasil produzia, que exportava para fora, ou até mesmo para dentro do mercado interno brasileiro, que trazia enriquecimento para o nosso país. Além do café, nós temos a borracha, o cacau, algodão também. Nós tivemos também aqui a importância do açúcar, né, da cana-de-açúcar, o fumo e também a questão da pecuária. Né? A pecuária, ali, a criação de animais, peles e couros também foram exportados nesse período e que foram também significativos para a economia. Então, a economia brasileira ela foi permeada por diversos tipos de produtos que auxiliaram no desenvolvimento econômico do país, mas como carro-chefe, como importante para esse período, como hegemônico mesmo, foi o café. Então, pessoal, é isso. Nós tratamos esse vídeo aqui sobre o início, né, do segundo reinado. Falamos sobre as medidas que Dom Pedro II fez para poder trazer uma estabilidade e uma certa paz, né, para o seu governo. A importância também do café nesse período como o mais importante produto, né, de valor econômico para o país naquele momento. Claro, também destacando os outros, como a gente falou aqui nesse vídeo. E mais à frente nós vamos tratar a respeito do algo que ocorreu no nosso país nesse período também, que foi o surto industrial, não é? Um momentâneo desenvolvimento industrial que o país passou nesse período. E também a respeito de como que isso apenas durou um breve momento, por que foi só um surto, não é? O que levou, além da grande economia crescente, né, que estava acontecendo no país, que levou a ter a possibilidade de ter esse desenvolvimento industrial, e além disso também desenvolvimento urbano e outras questões também, tá bom? O vídeo se encerra por aqui e já a gente vai trazer outro vídeo para continuar este conteúdo, certo? Então até a próxima, tchau.